Olá, meus queridos seres de luz, bem-vindos ao canal Conexões Infinitas. Eu sou a Madu e hoje vamos proceder a uma leitura especial amor para os nossos queridos nativos de Escorpião. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus em Escorpião. É uma leitura generalizada, sabemos. Pode ou não ressoar com o vosso momento. Por favor, retirem somente aquilo que possa ser útil para vós. Lembrando que ao longo destas leituras temos encontrado alguns fluxos de energia que são, obviamente, contínuos, não são compactados. A energia continua a fluir, portanto é sempre válida, até que se concretiza, obviamente, e é também, por essa razão, uma leitura intemporal. O que quer dizer que também quem encontrar este vídeo após este período para o qual ele está a ser então vocacionado, que é a primeira quinzena de março, é também igualmente válido. Muito bem. Esta leitura é também útil para quem tem então uma relação próxima com algum dos nossos queridos consulentes que tenham no vosso mapa astrológico algum destes aspectos. Muito bem. Vamos então proceder à escolha das cartas para vós, para sabermos qual é então a mensagem. Muito bem. Como de costume, iremos depois pedir a clarificação e as mensagens finais. Vamos então proceder à leitura. A primeira carta é a carta da Rainha de Paus. Uma carta cheia de paixão, cheia de alegria, cheia de entusiasmo. Uma carta que traz vida, uma carta que traz brilho. Alguém que aqui mostra muita paixão. Carta seguinte, a carta do Sete de Paus. Ainda um pouco resistente a algumas situações que possam ter ocorrido. Vamos ver em que contexto. A carta outra rainha, a Rainha de Copas, eventualmente porque estamos numa leitura de especial amor, obviamente alguma situação ligada aos afetos. Então já temos paixão, já temos amor e alguma situação aqui de resistência. Alguém que continua um pouco na defensiva, vamos perceber porquê. A carta do 10 de ouros fala-nos em estabilidade. Esta estabilidade passa também não só pela estabilidade material, mas pela estabilidade emocional. O 10 de ouros implica o bem-estar a todos os níveis, não só pessoal, como também num contexto de família. A carta seguinte, o 8 de Paus. O 8 de Paus é uma carta de muito movimento, uma carta que aqui nos traz circunstância de haver não só um movimento de eventual viagem, eventual deslocação, mas e também comunicação. E esta comunicação, se é desejada por alguém, iremos ver nos contextos, ela pode acontecer de qualquer forma, nos meios normais, por mensagem, por telefone, por qualquer pessoal, pode ser verbal, pode ser escrita, mas mostra então de facto um grande movimento relativamente à ação de comunicação. A carta seguinte é uma carta de algum cansaço a nível pessoal devido a alguma situação menos boa. Já tínhamos aqui o 7 de Paus, temos agora o 10 de Paus. Um pouco de resistência, um pouco de opressão, a pessoa aqui sente-se um pouco rechaçada por pesos, por fardos. A carta seguinte, outra carta de uma energia um pouco densa, que é a carta do 9 de Espadas. O 9 de Espadas fala-nos também aqui em prisões mentais, em estados de espírito bastante perturbados por alguma circunstância ligada ao assunto. A carta seguinte, 3 de Paus. Aqui procura-se uma saída, um caminho, uma abertura para
obviamente, tentar sanar este estado de grande pressão, de grande peso, de grande resistência por alguma circunstância. A carta seguinte, outra carta com bastante peso em termos de densidade, a carta do 10 de espadas. Então, aqui aconteceu alguma situação que criou depressões, criou pensamentos negativos, criou fardos mentais, fardos físicos, de onde se pretende então sair de uma forma plena, porque aparece 2 vezes 10 de paus, 10 de espadas. A pessoa quer terminar com esta situação, quer terminar com este estado de espírito. E a carta seguinte, a carta da estrela, é uma carta que nos traz a certeza de que a espiritualidade está em alta convosco, está em grande trabalho de reciprocidade, quer a nível dos vossos pedidos, as vossas orações, as vossas súplicas. A espiritualidade mostra que está então convosco, a estrela dá-vos a certeza de que os vossos desejos estão a ser ouvidos e serão manifestados na vossa vida. Para tal, existe aqui um trabalho de aguardar. E porquê aguardar? Porque a estrela fala bastante, então, na circunstância de termos atenção ao relógio cósmico. O nosso tempo não é o tempo cósmico, mas no tempo certo. Então, o que quer que tenha acontecido nesta situação terá, então, uma resolução de uma forma plena, de uma forma transparente. Muito bem. Então, existiu aqui, ou existe ainda para muitos de vós, uma situação perturbadora, com o 7 de paus, 10 de paus, 9 de espadas e 10 de espadas. Existe aqui uma situação que vos perturbou. Estamos a falar de amor, provavelmente foi algum desencontro, alguma situação complicada. Esperam comunicação, querem estabilidade, têm proteção, têm amor, têm paixão. E sabem o que querem. E querem dar um passo, de facto, também para saírem desta situação. Então, para muitos de vós, pode ser efetivamente o que se está então a passar na vossa vida. Vamos pedir algum esclarecimento, sobretudo e tão somente para estas cartas perturbadoras de grande preocupação. Vamos pedir explicação para a carta do 7 de paus. O que faz aqui a carta do 7 de paus, por favor? Okay. Muito bem. A carta do 7 de paus. O que se pretende, então, com a carta que nos foi oferecida é a carta do 6 de ouros. Haver, então, aqui a reciprocidade. Poder, então, receber-se da mesma maneira que se dá. É a carta da generosidade. Lembro que o deck estava previamente baralhado. Muito bem. Então, o que se pretende com este 7 de paus, em que a pessoa está um pouco na defensiva, é porque provavelmente nesta relação alguém terá dado mais do que recebeu. E pretende-se aqui que haja então este equilíbrio. Muito bem. A carta seguinte, 10 de paus. O que fazem aqui 10 de paus e estes fardos? Muito bem. Então, destes fardos pretende-se então retirar esta lição e receber este equilíbrio. 3 de ouros. Então, haver cooperação. Já tínhamos aqui a carta do 6 de ouros, em que se pretende que haja reciprocidade, dar e receber. 3 de ouros, trabalhar em conjunto, trabalhar cooperando nesta relação, para que ela realmente tenha capacidade de poder ser algo vivo, algo que vos dá muita plenitude na vossa vida. A carta seguinte, a carta do Rei de Ouros. Então, sem dúvida que se pretende aqui estabilidade. O Rei de Ouros traz essa estabilidade. Essa estabilidade passa não só pelo sentido do conforto material, como e tão somente pelo conforto emocional. A pessoa sentir-se bem consigo, sentir-se bem com o seu ser amado, sentir-se jovial, sentir-se leve, sentir-se abundante. Muito bem, vamos então pedir também explicação para o 9 de espadas. Muito bem, 9 de espadas. E temos aqui a carta da torre. Temos 2 arcanos maiores potentíssimos.
a carta da Torre. Houve aqui alguma situação que se destruturou. A carta da Torre mostra-nos que houve para muitos de vós, queridos consulentes, um momento bastante perturbador na vossa vida. Daí emergirem então a carta do 10 de paus, a carta do 10 de espadas, a carta do 9 de espadas e a carta do 7 de paus. A Torre fala-nos então em situações de ajuste, de grande tensão, situações complicadas, situações em que não se sai muito bem da situação logo. É uma disciplina perturbadora, mas que produz, obviamente, mais tarde ou mais cedo os seus frutos. É uma intervenção, digamos, entre aspas, divina, súbita, cujo objetivo é sempre encontrar a melhor solução para que se aproveite de todas as circunstâncias o melhor, para que se reconstrua direito de início, ok? Com uma estrutura bem firme para que não volte então a acontecer esta derrocada aqui da Torre. E a carta seguinte é outro arcano maior, é a carta da morte, a carta da transformação. Então, esta circunstância que ocorreu na vida de muitos de vós aconteceu num sentido de vir então equilibrar esta situação na vossa vida afetiva, porque alguma coisa aconteceu menos agradável e de onde existe aqui já um crescimento profundo espiritual com o trabalho da estrela e é onde se pretende então esta mudança, esta transformação. A própria Torre já é uma transformação. Com a carta da morte é o virar da página, é o trabalhar exatamente com as energias que já temos no topo e procurar então criar o melhor campo possível nesta relação. Trabalhando com as pessoas que estão envolvidas nesta relação, obviamente salvando a relação e salvando o bem-estar de ambas as pessoas, ou terminando então esta situação de uma maneira educada, de uma maneira correta e partindo então para uma situação de renovo. Obviamente tudo isso cabe no livre-arbítrio de cada um. Vamos então pedir explicação, são muitas cartas, vamos guardar esta carta, estas duas que nos foram então oferecidas, para a explicação do 10 de espadas. Maravilhoso. O 10 de espadas fala em trabalhar em conjunto nesta relação. Já tínhamos uma ideia específica com o 6 de ouros, que é a carta da generosidade, o poder dar e receber de ambas as formas, enfim, de ambas as pessoas, perdão, sabendo que aqui alguém deu mais do que recebeu, haver aqui o trabalho de cooperação, aqui este trabalho de estabilizar estes momentos tão difíceis de Torre, estes momentos de estruturação, trabalhando na transformação e agora esta energia que encontramos aqui neste 10 de espadas, nesta grande depressão. O objetivo então aqui é cooperar e trabalhar agora em conjunto nesta relação. Existe aqui já anteriormente um trabalho pessoal enorme para poder chegar então aqui a este momento do 8 de ouros, que é o trabalhar então em conjunto. Aqui cooperando, aqui em conjunto já. E a carta dos amantes, a carta dos enamorados, que é o exato ponto de que há aqui para muitos de vós o reajuste com esta pessoa, o procurar o equilíbrio, procurar uma reconciliação, procurar um aproximar as circunstâncias, haver aqui, se couber na vida de vós, portanto, um perdão, um ajuste, haver aqui também uma atitude de crescimento e se encontra aqui também uma abertura para outros de estar então aberta na vossa vida a um caminho para uma nova relação também.
se couber, obviamente, no vosso momento, sem dúvida. Muito bem, eu vou só pedir um pouco de esclarecimento para a carta do 8 de paus, que é a carta da comunicação. Vamos ver o que é que está implícito nesta comunicação. Ok, muito bem. O que está implícito nesta comunicação é o sair desta circunstância, mais uma vez, de prisão espiritual e mental e física. Tínhamos aqui já com a mesma carta, no outro deck, o 9 de espadas, que foi então explicada pela torre e pela morte. Então a comunicação impera porque há necessidade então de sair desta situação de vez e sair de uma forma vitoriosa, com mais uma carta de 6. Temos uma carta de 6, que são os amantes, que é o arcano maior número 6. O 6 de ouros, que nos fala então da carta da generosidade, nos fala da energia da generosidade, dar e receber, e a carta do 6 de paus, que nos fala então da vitória. O que quer que seja, este 8 de paus traz-vos então a vitória. A vitória implica aqui, obviamente, o reajuste nesta relação, para muitos de vós. Muito bem. Vamos pedir então um resultado final para esta leitura e vamos nos pedir então que nos deem a mensagem final para vós sobre esta leitura, por favor. Muito bem. Então temos a carta da temperança, carta da estrela, carta da temperança, uma forte presença espiritual, uma forte ajuda para trabalharem esta transformação, para trabalharem esta vitória, para trabalharem a generosidade, para trabalharem o amor, para trabalharem a paixão, para trabalharem então a plenitude. A carta então da temperança e a carta tão importante do diálogo, da franqueza, da lógica, da diplomacia com o rei de espadas, que vem então falar nesta comunicação que já tínhamos aqui, que vem então proclamar esta vitória. Muito bem. Então, parece-nos de facto que é muito positiva esta leitura, vai ser seguramente muito produtiva para vós, porque há aqui uma grande possibilidade de reajuste nesta relação, para quem couber na vossa vida, obviamente, ou então de um trabalhar numa nova relação também, dependendo então da vossa escolha, do vosso livre-arbítrio. Inclinamos-nos, no entanto, para uma forte possibilidade de haver então aqui uma reconciliação nesta mensagem que acabámos de ler para vós. Vamos então pedir alguns conceitos dos Anjos do Romance. Vamos pedir 3 conceitos. Vamos ver então quais são os conceitos para vós. Muito bem. Primeiro conselho. Então, contempla a sua vida amorosa com otimismo. Obviamente, com todas estas energias faz todo o sentido, porque tem tudo para dar certo. A carta seguinte fala de dar uma oportunidade à sua relação. Muito bem, também faz todo o sentido. E caso ainda esteja um pouco demorada esta comunicação, este ajuste, este alinhamento que é necessário de ambas as partes, quer de vós, quer do vosso ser amado, porque estas cartas esta mensagem pode espelhar tanto da vossa parte como da parte do vosso ser amado. Poderá muito bem ter ocorrido da vossa parte alguma situação menos boa para o vosso ser amado, ou vice-versa. E a carta seguinte fala em deixe estar, isto é, dê tempo, deixe que a situação prossiga no tempo divino, porque ela vai ser resolvida seguramente. Ela está aqui com uma abertura plena para que haja então uma consecução muito bonita para vós. Vamos pedir um resultado também, aqui uma mensagem dos suspiros de amor, e vamos pedir então que nos sejam oferecida uma mensagem dos suspiros de amor aos nossos
queridos nativos de Escorpião. Bem. Muito bem, então vamos escolher aqui também 3 mensagens para vós e vamos ver quais são então os suspiros de amor que temos que partilhar convosco. Muito bem, então é maravilhoso. Então o amor está no ar. Está então à vossa volta, o amor está à vossa volta. Significa então que é tão somente tempo neste momento de tomarem consciência desta verdade tão plena que a própria espiritualidade vos está a dizer que no tempo exato, no tempo certo, tudo se vai então ajustar na vossa vida. Com cartas belíssimas sobre a mesa que nos falam então de dar uma oportunidade a esta relação. Lindíssimas estas cartas. A carta seguinte fala-nos então do considerar todas as vossas fundações, isto é, as vossas estruturas, terem atenção às vossas estruturas, tudo aquilo que foi eventualmente abalado com esta situação que aqui aconteceu. Não nos foi explicada exatamente a situação, mas terá sido uma situação perturbadora, visto que apareceu a carta da Torre. Pode ter sido demolidora para muitos de vós, visto que aparecendo a Torre e a carta da Morte foi muito triste para muitos de vós, mas tem tudo para se reajustar se couber na vossa vida. Então, um dos sussurros de amor fala-nos então em terem atenção às vossas estruturas, todas elas, para que realmente a vossa relação se ajuste dentro desta base de amor que existe aqui nesta mensagem tão bonita. E a carta seguinte é a carta do o amor perdura. O amor perdura. Então, o amor nunca desiste. Tem sempre um ponto de fé. O amor nunca falha. É isso que podemos dizer. Então, em todas as situações, o amor é sempre vencedor. O amor vence todas as circunstâncias. Ou não seja o amor a única e só realidade que possa existir neste mundo ou em qualquer outro mundo. Muito bem, é uma asserção bastante forte, mas é efetivamente essa que é possível retirar desta leitura. Deixar só apenas e somente convosco um pouco mais um conselho. Vamos pedir só aqui um conselho ao mapa encantado para trabalhar também no vosso caminho. Qual é o conselho do mapa encantado? Mais um pouco, por favor. Então, muito bem. Então, 1, 2, 3 conselhos do mapa encantado para vós também. Muito bem. Vamos então ver. Então, a montanha, sem dúvida. Esta torre foi, de facto, uma montanha muito grande. Poder então vencer todas as derrocadas que esta torre provocou na vossa vida. Então foi de facto uma montanha muito grande. Mais uma carta de 6 sobre a mesa. Carta seguinte, a carta da casa. Então fala-nos do retorno. O retorno à casa de alguém que esteve ou está fora ou tem estado fora. Então o regressar a casa. Temos aqui mais uma vez a certeza de que para muitos de vós alguém vai então voltar a casa. E a carta seguinte fala-nos então de momentos de alegria. Estes momentos de alegria, se quisermos então juntar estes 2, 3, é mais uma carta de 6. Então temos a certeza, a plenitude de que muitos de vós vão encontrar de facto estes pontos, estes picos de alegria,
esta atitude de receber então de novo na vossa vida e abraçar então esta pessoa que faz parte do vosso caminho, que para muitos de vós foi de facto um momento bastante perturbador, mas que terá sido então uma lição de vida para muitos. Para outros, essa lição de vida deu-se e é um momento de fechar o capítulo e encontrar então outra situação. Meus queridos consulentes, foi uma leitura intensíssima. Se foi do vosso agrado, deixem-nos os vossos comentários, o vosso like, a vossa subscrição. É muito motivador para nós, para continuarmos então o nosso trabalho de grande abnegação, de muito carinho para todos e de criar então momentos de bem-estar, poder então perceberem que também as mensagens podem chegar até vós através deste tipo de leitura e poderá ser também para muitos de vós o ponto de viragem, o momento em que é necessário então sentirem que não estão sozinhos e que existe sem dúvida uma resposta para as vossas orações e para as vossas súplicas. Queridos consulentes, uma continuação de um excelente ano 2020, um excelente trabalho até ao final do mês de fevereiro e uma ótima primeira quinzena de março. Muito obrigada e até breve.